Bom dia, é 13 de fevereiro de 2021. As águias se reunindo. Louvado seja o Senhor. Semana passada, no sábado, nós lemos a carta das águias se reunindo. E o irmão Joseph Branham disse-nos que esta é a última advertência. E nós levamos isto a sério, porque não é outro senão Deus falando-nos através de um profeta. Deus está dando-nos a nossa última advertência para ouvi-lo e para ouvirmos a este anjo da sétima era da igreja. Este último mensageiro da era da igreja que gravou as fitas, que armazenou alimento para este tempo, agora mesmo para o nosso povo. Agradecemos ao Senhor por Ele ter nos permitido ter corações e ouvidos para ouvirmos a palavra. Você não precisa entender todas as doutrinas e ensinamentos da mensagem que são tão proeminentes no mundo todo. Mas havia uma coisa que era importante para Deus, pela qual Ele enviou o seu anjo ao irmão Branham e disse-lhe: se você conseguir fazer com que as pessoas creiam em ti, este era o desejo do irmão Branham, fazer com que você creia nele. Não crer em mim, ou em alguém mais, ou em algum outro ministro, mas crer que a mensagem e o mensageiro estão te dizendo a verdade. Quando você consegue aceitar isto no teu coração e fechar os teus ouvidos para as demais coisas, então Deus te abençoará como Ele fez comigo e com muitos outros. Agradecemos ao Senhor por estas fitas. Eu perguntei a um irmão no telefone essa noite, o qual estava falando comigo da Ásia, e eu fiz a ele uma pergunta simples. A pergunta era: quem começou o ministério das fitas? E a resposta dele foi: bem, foi o irmão Billy Paul, foi o irmão Joseph Branham e diferentes irmãos. Esta resposta não é verdadeira. O irmão Branham diz que nós temos um ministério de fitas que circula no mundo todo. Portanto, foi o irmão Branham quem começou com o ministério das fitas. E aqui está uma pequena citação do que o irmão Branham disse sobre o ministério das fitas, o qual ele começou. Aqui está o irmão Branham. E agora eu percebo que isso está sendo gravado, estas fitas. Nós temos um ministério de fitas no mundo todo. E muitas pessoas que aqui estão essa noite, há cerca de 1000 pessoas que estão escutando. Antes desta fita parar, haverá 100.000 pessoas para ouvi-la. Vejam, no mundo todo. Louvado seja o Senhor. Agora vamos entrar direto na carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. Eu rogo para que seja uma bênção para você. Caríssimas águias que se reúnem, mal posso esperar para me unir a vocês e ouvir a voz de Deus falar diretamente conosco através de seu anjo poderoso, enquanto ele nos abre o seu quarto selo e diz a cada um de nós: vocês nasceram de mim, portanto vocês não podem cometer pecado. O alvejante do meu sangue permanece em vocês e eu reparto o mesmo e o envio de volta para aquele que perverteu. Quando Satanás me diz: eles são culpados, eu digo a ele: eles não são. Eles estão todos limpos. Eu já nem me lembro mais disso. Eles estão absolutamente sem pecado. Eles são meus. Se eles disserem a uma montanha, mova-te, e não duvidarem no coração deles, mas crerem no que eu disse, então isto acontecerá e eles podem receber o que pediram. Eles são as minhas águiazinhas redimidas.
Simplesmente esperem, minhas águiazinhas, até que aqueles 7 trovões façam soar as suas vozes para vocês. Vocês podem tomar a palavra de Deus e manejá-la ali. Vocês cortarão em fatias e reduzirão vigorosamente. Vocês conseguem fechar os céus. Vocês conseguem fechar isto ou fazer aquilo ou o que quer que vocês queiram. O inimigo será morto pela palavra que sai da vossa boca, porque ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vocês conseguem invocar 100 bilhões de toneladas de moscas se vocês quiserem. O que quer que vocês pronunciem acontecerá, porque esta é a palavra de Deus que sai da boca de Deus. E eu sempre uso o homem para operar a minha palavra. Antes de uma palavra, é um pensamento. E um pensamento tem que ser criado. Muito bem. Portanto, os pensamentos de Deus tornaram-se criação quando os mesmos foram falados por uma palavra. Aí é quando ele o apresenta a você como um pensamento. O pensamento dele e o mesmo são revelados a você. Portanto, o mesmo ainda é um pensamento até que você o pronuncie. Ao abordar sobre estímulo pela revelação, os nossos corações, nossas mentes, as nossas almas estão louvando e gritando glória, aleluia. Ele apresentou seus pensamentos a nós, agora os mesmos são revelados a nós. Não podemos pronunciá-los. Nós podemos pronunciá-los. Não temam, águiazinhas. A sua palavra habita em nós. Satanás não pode nos fazer mal. Ele é um mentiroso. Pronunciem a palavra. Ele nos escolheu desde o princípio. Ele nos enviou o seu último mensageiro, o águia, para revelar a si mesmo e chamar a sua noiva. Nós o reconhecemos. Reconhecemos quem nós somos. Continuem avançando. Não demorará muito a partir de agora, ele está vindo para nós. Se vocês gostariam de receber esse estímulo pela revelação, então venham ouvir a voz de Deus falar conosco no domingo, às 2h da tarde, horário de Jeffersonville, e ouvi-lo revelar o seu 4º selo para a sua noiva. Irmão Joseph Branham. As Escrituras para lermos em preparação para ouvirmos o sermão 4º selo de 21 de março de 1963 são São Mateus, capítulo 4, São Lucas, capítulo 24, versículo 49, São João, capítulo 6, versículo 63, Atos, capítulo 2, versículo 38, Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 ao 23, Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 ao 8, Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 a 7, Apocalipse, capítulo 12, versículo 13, Apocalipse, versículo 13, versículo 1 ao 14. Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16. Apocalipse, capítulo 19, versículos 15 ao 17. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Salmos, capítulo 16, do versículo 8 ao 11. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Jeremias, capítulo 32. Joel, capítulo 2, versículo 28. Amós, capítulo 3, versículo 7. Malaquias, capítulo 4.
Que Deus esteja com vocês. Há 2 websites que vocês podem ouvir, através do qual vocês podem ouvir o sermão de domingo, o qual é o Quarto Selo, em muitos diferentes idiomas. Os sites que aparecem aqui na tela, como vocês podem ver, Tabernacle.org, e o outro é sierravistafellowship.info. Eles estão listados aqui na tela e também se encontram logo abaixo na descrição e serão exibidos para ti os diferentes links que se encontram ali. Eu colocarei também os 2 sites de comentários abaixo, portanto, o que for confortável para você usar está tudo bem. Nós agradecemos ao Senhor por você conseguir ouvir a voz de Deus pregando para você diretamente amanhã, às 2h, no horário de Jeffersonville. Há muitos irmãos e irmãs que dedicaram suas vidas sem nenhum interesse lucrativo a fim de que você possa ouvir. Portanto, não há desculpas. Portanto, oramos que vocês sejam abençoados amanhã e até a próxima vez. Shalom, que Deus vos abençoe. Assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, a tua mensagem cobrirá a terra e precursará a segunda vinda de Cristo.